Bom, pessoal, se preparem, que a cabeça de vocês vai entrar dentro de um buraco negro. Cara, sério. Então estamos aqui para resolver essa questão de número 17 do ITA, de 2026, né? O ITA, que é uma das provas mais difíceis do Brasil, que não é a mais difícil do Brasil. E realmente uma questão um pouco mais complicada, assim, né? Que a pessoa tem que ter alguns conteúdos pré-existentes na cabeça dela, algumas ideiazinhas bem fixadas na cabeça para que ela consiga entender, mas que não é impossível, né? É uma questão possível dentro da prova. Então, vamos lá e vamos responder e vamos gabaritar isso aqui, porque já sabem, né? Aqui no canal só tem resolução top. Vamos lá. Considere um pêndulo simples com fio ideal de comprimento L sobre a ação da gravidade e da aceleração G. Tudo bem? Bom, então, velho, nós temos aqui, cara, um pêndulo simples, né? Esse pêndulo daqui, ó. Esse pêndulo daqui, tranquilo. E esse pêndulo daqui, velho, basicamente, ele tá o quê? Ele tá oscilando, né? Ele tá oscilando. E o que acontece? Isso é a característica de um MHS, que é um movimento harmônico simples. É um movimento que é descrito por uma função trigonométrica. Beleza. E um sistema massa-mola na horizontal com uma mola de comprimento natural XO e uma massa que desliza sobre a superfície lisa, conforme a figura. Ambos os corpos, o do pêndulo e o do sistema massa-mola, possuem a mesma massa. Isso é informação interessante. No instante inicial, o pêndulo é solto do repouso a partir de um pequeno ângulo θ com a vertical. Olha só. Enquanto a massa do sistema massa-mola é solta também no repouso a partir da posição x1, enquanto a mola se encontra comprimida. Beleza. As duas massas colidem quando a massa atinge seu comprimento natural e quando o pêndulo está na vertical. No instante, elas possuem a mesma velocidade. Essa alternativa corresponde à relação entre o ângulo θ de lançamento do pêndulo e os outros parâmetros físicos relevantes. Ok. Vamos lá. Bom, cara, o que acontece? Para a gente resolver essa questão, eu decidi o quê? Quebrar essa questão em duas coisas, em dois momentos. Bom, na verdade, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Aqui tá bom. Bom, então aqui nós teremos, cara, em primeiro momento, nós teremos no pêndulo. O que acontece? No pêndulo, nós vamos ter duas partes. Uma parte no qual o pêndulo ele está sujeito a uma energia potencial gravitacional, beleza? E no outro que o pêndulo ele está sujeito à força da velocidade. Força da velocidade é um pouco errado de se dizer, mas ele está, obviamente, ele está dependendo da energia cinética desse sistema, que é aqui embaixo, né? Beleza, então nesse ponto aqui e nesse ponto aqui, que são iguais, nós temos uma energia cinética. E lembra, tem energia cinética? Tem movimento. E nesse ponto aqui, nós temos uma energia potencial gravitacional. Beleza, que seria o equivalente a isso aqui. E lembra, se tem energia potencial gravitacional, tem altura. Se tem energia potencial gravitacional, tem o quê? Tem massa, tem gravidade. Então vamos lá. Ok, então nesse primeiro momento do pêndulo, nós estaremos calculando o valor da nossa energia potencial gravitacional. A gente sabe que a energia potencial gravitacional é mgh. Só que essa questão é um pouquinho mais complexa justamente por conta disso, porque nós temos um deslocamento θ. Beleza, então esse deslocamento θ aqui, ele é devido ao quê? A esse ângulo que se faz. Então pensa comigo, aqui nós tínhamos a nossa altura sendo igual a L. Só que aqui, essa altura, ela não é mais igual a L porque nós tivemos um deslocamento de um ângulo, que é o ângulo θ. Beleza, então a gente pode dizer que a minha altura, ela será então igual ao quê? A L, que é a final, menos o quê? Menos, obviamente, o quê? Do que L vezes o meu cosseno θ. Beleza, meu cosseno de θ. Beleza. Ok, então eu vou substituir aqui, né? Então a minha energia potencial gravitacional será mg vezes L menos L cosseno de θ. Só que, cara, se a gente parar pra pensar um pouquinho, a gente vai entender o quê? Que se a gente colocar esse L daqui em evidência, ficaria o quê? L vezes, lembra, esse L tá multiplicando, tá pra cá e tá pra cá. Então eu posso facilmente colocar esse cara daqui em evidência e esse cara daqui em evidência. Então isso aqui vai ficar L vezes, lembra, L vezes 1 é L. Então, 1 menos, porque você está diminuindo, cosseno de θ. Veja que já começamos o quê, ó? A ter as informações da nossa questão.
Ok, então é sinal que a gente tá certo. Então eu vou vir aqui e vou substituir isso aqui. Então isso aqui vai ficar. A minha energia potencial gravitacional é mg L vezes 1 menos meu cosseno de θ. Beleza, tranquilo. Ok, beleza. E em segundo momento, o que eu vou calcular? Vamos vir aqui, ó. Vamos colocar isso daqui agora. Em segundo momento, o que eu vou calcular? A minha energia cinética, não é, velho? Minha energia cinética, ela é dada por mv² sobre 2. Ou meio de mv². Beleza. Então, a gente tem que entender que a minha energia mecânica total do sistema, a minha energia mecânica total, é a minha energia potencial mais a minha energia cinética. E lembra, isso aqui é desprezando a resistência do ar. Então, a minha energia potencial, que é isso daqui, é então igual à minha energia cinética, que é isso aqui. Então, no ponto mais baixo, a minha energia mecânica, ela se conserva. Perfeito. Então, eu poderia dizer que a minha energia potencial é igual à minha energia cinética. Por quê? Porque nós estamos admitindo que a energia cinética é no ponto mais baixo, a energia potencial é no ponto mais alto. Tranquilo. Então, a gente pode igualar esse cara daqui com aquilo ali. Beleza. Então, o que vai acontecer? Basicamente, minha equação vai ficar assim. mgl 1 menos cosseno θ é igual a meio de mv². Beleza. Se eu passar esse cara daqui, ó, multiplicando pra lá, eu terei que 2 mgl 1 menos o meu cosseno de θ. Fechou. Isso tudo sendo igual ao que a mv². Ok. Então, velho, a minha primeira equação, eu vou nomear ela como isso aqui, ó. Minha primeira equação. Beleza. Minha primeira equação é isso daqui. Agora, vamos para minha segunda equação. O que é minha segunda equação? É basicamente, cara, o quê? Eu tenho que entender uma coisa interessante, que é o quê? É o meu sistema massa-mola. Vamos ver isso aqui e vamos ver isso aqui. Perfeito. Vamos lá comigo. Bom, sempre que você tiver o x0, isso aqui é como se fosse comprimento inicial. Então, nesse caso aqui, é como se fosse comprimento inicial. A gente sabe que x é então igual a x final menos x inicial. Então a gente pode dizer então que a minha energia potencial elástica será então igual a kx² sobre 2. Fato. Beleza, a gente sabe, né, pela lei de Hooke, pelo triângulo que a gente faz a base vezes a altura, kx vezes kx² dividido por 2. A gente descobre o kx² sobre 2 justamente por conta da lei de Hooke. Perfeito. Então a gente tem isso aqui. Perfeito. Substituindo, né? A gente sabe que x é aquilo ali. Então a minha energia potencial elástica vai ser K vezes x1 menos xo elevado ao quadrado. Tudo isso sobre o quê? Sobre 2. Beleza. Ok, então essa daqui é o quê? Já caminhando para a próxima equação que a gente vai ter. Ok. Só que aqui agora o que eu vou ter? Eu vou pausar isso aqui um pouquinho, eu vou pra outra coisa. Que é o que, velho? Basicamente, eu tenho que, nesse ponto aqui que eu tô marcando, não há compressão da mola. Porque a gente sabe que quando a gente tem, por exemplo, aqui, nesse sistema daqui, a gente tem o quê? A gente tem uma força restauradora apontando pra lá. Uma fel. Segundo a lei de Hooke. Então, quando a gente chega aqui, não existe mais essa força restauradora. Então, se não existe mais força restauradora e força restauradora é igual a menos kx, a gente pode dizer que o k, que o x no caso aqui, porque a k é a constante da mola, é igual a 0. Então, a gente pode dizer que, como a minha energia mecânica, que nem nesse daqui, ó, é igual ao sistema massa-mola do sistema pêndulo, a gente diz que, nesse ponto, há apenas energia cinética. Então, a minha energia cinética será então igual à minha energia potencial elástica. Por consequência, mv² sobre 2 será então igual à minha energia potencial elástica, que é K vezes isso daqui, ó. Isso daqui. K vezes x1 menos xo elevado ao quadrado. Tudo isso dividido por 2. Eu vou cortar esse cara com esse cara. Então vai ficar o quê? Vai ficar
Cadê? mv quadrado sendo igual a k x1 menos xo ao quadrado. Perfeito. Então a minha equação de número 2 é justamente isso aqui. Ok, beleza. Aí que agora, vamos ver uma coisa interessante, cara. A gente poderia até isolar e mexer um pouquinho pra ajustar isso aqui, mas não vai valer de nada. Por quê? Porque a gente tem que ser esperto. Na questão, não tá em função de k. Definitivamente não tá. Se a gente for para pensar um pouquinho, existe algum termo k aqui? Não, não existe. Existe algum termo k aqui? Não. E, consequentemente, nenhuma das outras alternativas. Então, o que a gente tem que entender? A gente tem que entender que, quando o termo não aparece na nossa questão, a gente tem que ter alguma forma de conseguir transformar esse termo em alguma outra coisa. Então, isso daqui, esse k, vai ter que ser transformado. Como é que eu vou fazer para transformar? É aí que a gente vem com a nossa equação de número 3. Vamos lá. A minha equação de número 3 diz o quê? Vamos lá. Cara, vamos pensar uma coisa aqui, velho. A gente tem aqui o nosso pêndulo, que ele tá aqui, ó. Que ele tá aqui. Beleza? E ele fica girando. Beleza. E cada vez que esse pêndulo gira, ele executa um movimento harmônico simples de período t. E o nosso t, em um MHS, ele é descrito como 2π raiz quadrada de L por G. Quem que é L? É o comprimento do fio. Quanto maior o comprimento do fio, maior será o período. Então, meu t em pêndulo será 2π raiz quadrada de L dividido por G. O que eu quero sair daqui? Vamos lá, eu quero colocar em função de K, né? Vocês vão me entender. Por que eu não posso deixar aqui? Eu tenho que transformar isso aqui. Porque tá em função de K. Então isso aqui vai ficar T dividido por 2π, sendo igual a raiz quadrada de L por G. Eu elevo esses dois caras ao quadrado, então vai ficar P quadrado por 4π quadrado é então igual a L por G. Guarda isso daqui, ó. Guarda isso daqui. Isso daqui é minha equação 3. Beleza. Inclusive, eu vou até ajustar aqui pra ficar um pouquinho mais... não ficar tão poluído, né? Minha equação 3 é então igual a T ao quadrado dividido por 4π quadrado, sendo igual a L por G. Isso daqui é o quê? É a minha equação 3. E a minha equação 4? Vamos lá. É a mesma coisa, cara. Só que agora eu vou colocar em função de massa-mola, do meu sistema massa-mola. Então o que eu vou ter, velho? Basicamente, o meu período da massa-mola será 2π, bem semelhante ao meu pêndulo, então massa-mola. O meu período em massa-mola será m por k. Beleza. Fazendo a mesma coisa, eu terei que t ao quadrado dividido por 4π quadrado será então igual a m por k. Tranquilo. Então, isso daqui é minha equação 4. Só que vamos lá. Esse cara daqui, ele tá igual. Ó, perceba. Tá igual. Esse cara daqui tá igual. Então, quando eu tenho que uma coisa é igual a uma coisa e essa mesma coisa é igual a outra coisa, eu posso igualar as duas. Então, aqui eu terei que, basicamente, t ao quadrado dividido por 4π ao quadrado menos, passa pra lá, m por k é então igual ao quê? É então igual a t ao quadrado dividido por 4π quadrado menos, pra cá, mesma coisa, ó, pra cá, L dividido por G. Eu irei o quê? Cortar. E eu irei o quê? Cortar tudo. Simplificar tudo por t quadrado dividido por 4π quadrado. E aqui eu terei o quê? Multiplicando isso aqui por menos 1, eu terei que m por k será então igual a L por G. Então, passando esse cara para lá e esse cara para cá, eu terei que KL será mg. Então, o meu K será mg dividido por L. Por que você tá querendo ver o nosso K, velho? Pô, velho, você não tem uma massa, você não tem a gravidade. Então, né? Eu tenho. E é justamente por isso que vem a sacada da questão.
A sacada da questão tá aqui. Você transformar esse cara daqui, que é o meu K, que é a minha constante elástica. Então aqui agora eu vou substituir a minha equação 5. Minha equação 5. Na minha equação 1 e 2. Eu tenho o valor aqui, eu tenho, velho. Eu tenho aqui 2mgl vezes 1 menos cosseno θ é então igual ao quê? Isso daqui é igual a isso daqui. Perfeito. Então eu vou substituir, velho. Eu vou fazer o quê? Eu vou substituir. Então, a minha equação 6 será K vezes x1 menos xo ao quadrado. Isso aqui tudo vai ser igual ao quê? Isso tudo vai ser igual a 2mgl, que é o que a gente viu anteriormente, né? Isso aqui é equação 2. Isso aqui é equação 1, se não me engano. É isso mesmo. 1 menos o meu cosseno de θ. Por quê? Porque esse cara daqui, vem cá. Esse cara daqui é igual a 2π. É igual a... Que 2π? Tô ficando doido. Que 2π. Esse cara daqui é igual a mv quadrado. E esse cara daqui é igual a mv quadrado. Perfeito. Então agora, eu posso substituir o K. K não é igual a isso aqui? Então eu venho aqui e substituo. Então vai ficar mg por L vezes x1 menos xo ao quadrado é então igual a 2mgl 1 menos o meu cosseno de θ. Esse mgl daqui ele vai passar dividindo para lá. Então eu posso cortar esse cara. Deixa eu fazer de outra cor aqui para ficar mais bonitinho. Eu posso cortar e eu posso cortar. Então isso aqui vai ficar o quê? Eu vou ter outra equação. Eu vou ter outra equação que vai ficar 1 dividido por L x1 menos xo elevado ao quadrado é então igual a 2L. 1 menos o meu cosseno de θ. Ok. Eu vou passar esse cara daqui pra cá. Então aqui eu vou ter, velho, basicamente 2L ao quadrado. Só troquei o lado. 2L ao quadrado. 2L ao quadrado. 1 menos o meu cosseno de θ. Será então igual ao quê? Igual a x1 menos xo, que é a minha deformação inicial, ao quadrado. Então, cara, ele quer saber em função de quê? Ele quer saber em função do cosseno, não é? Tem que ter alguma forma aí de transformar esse cosseno. Vamos lá. Esse cosseno tá diminuindo dentro do parênteses, está entre um L ao quadrado, tá com x1 ao quadrado, tá com x ao quadrado. Calma. Calma, isso aqui é uma expressão básica. Você tá resolvendo a questão do ITA. Tava achando que você tava o quê? Tava resolvendo a questão, sei lá, da escola? Não tá, pô. Questão do ITA, questão mais complicada, né? Calma. Acalma o facho. Calma o facho. Então vai ficar o quê? Esse cara daqui, que tá aqui dentro, o que que eu vou fazer? Vai ficar então o quê? Eu posso passar esse cara pra lá. Então isso aqui vai ficar x1 menos xo ao quadrado dividido por 2L ao quadrado, sendo igual a 1 menos o meu cosseno de θ. Ok. Então, o meu cosseno de θ será então igual a 1 menos x1 menos xo ao quadrado. Peraí. Tudo isso dividido por 2L quadrado. E o gabarito dessa questão, ó. Pra cá e acabou a questão. Então, o gabarito da nossa questão é o quê? É o gabarito, olha, vermelho é pra deixar mais forte, né? A gente demorou esse tempo resolvendo. É o quê? O gabarito é a letra A. Tamo junto, se inscreve e bora pra mais vídeos.